Então, analisar estes números. Pois, são números preocupantes porque temos aqui 6.534 angolanos que perderam o emprego entre janeiro e setembro deste ano. Pois, Amilcar. Mas primeiro, dar uma nota, na minha visão positiva, relativamente à comunicação do MAPTES. O MAPTES, de um tempo a esta parte, tem tido uma comunicação melhor. Aliás, faz briefings, não é? E aqui dar uma nota positiva à ministra, naturalmente, e o seu secretário de Estado, que é o Pedro Filipe, que tem feito essa comunicação. Que é preciso comunicar às pessoas o que é que se passa de facto, para nós sabermos o que é que estamos a passar. Primeiro, queria começar pelos 141 novos empregos que estão no setor do comércio, naturalmente, mas, Amilcar, os empregos que nós perdemos é em razão, de facto, da falta do empoderamento do empresariado nacional. Nós temos tido uma parte considerável do investimento que é feito aqui, muito ligado ao capital, portanto, aos empresários estrangeiros. Não tenho nada contra os empresários estrangeiros, é preciso dizer isso com muita clareza, mas a grande verdade é que se uma parte dos empresários que nós temos hoje, nos vários ramos, e alguns deles setores essenciais, que são os setores da alimentação, é com empresários estrangeiros que, de facto, abrem aqui as suas empresas e as suas lojas e depois exportam todo o capital, nós não tem como termos mais emprego. Mas muito simples. Ou seja, isso não é dito por mim, é pelos economistas que entendem dessa matéria. Uma parte considerável do nosso empresariado é estrangeiro, portanto, temos uma economia estrangeirizada. Quando a economia é estrangeirizada... De que forma é que o Estado poderia apoiar estes angolanos que perderam o emprego entre janeiro e setembro deste ano, devido à crise económica? Pois, mas, Amilcar, é que o Estado não pode fazer tudo. O Estado não pode fazer tudo. Portanto, o Estado tem que se ligar permanentemente ao empresariado nacional. É assim que funciona nas grandes economias. Ligar, ou seja, potenciar os empresários nacionais para que eles possam ter dinheiro para formarem mais empresas e terem mais empregados. Tão simples quanto isso. Portanto, penso que enquanto nós não apostarmos de facto no empresariado nacional, nós vamos ter muita dificuldade. Muita dificuldade. Por uma razão muito simples, temos tido uma exportação excessiva do capital, que poderia ser para multiplicar as empresas e os empregos. Agora, de resto, é o que nós ouvimos, de facto. Tem havido uma perda muito grande e nós também temos amigos empresários que dizem que, olha, estão numa situação dificílima, não é? Então, era preciso... Eu, muito sinceramente, Amilcar, entendo que aqui é onde tem que haver um maior diálogo entre o executivo e os empresários nacionais, que é o que é que os empresários precisam de facto. Temos tido vários incentivos a todos os níveis, mas, por exemplo, Amilcar, quando nós pensamos no setor da agricultura, que podia receber dessa vez mais verbas do Orçamento Geral do Estado, ouvimos o que é que o Ministro disse. Quando nós olhamos para os empresários amigos que nós conhecemos, que podiam efetivamente multiplicar o seu capital para poderem empregar mais pessoas, é o que nós sabemos. Ou seja, é preciso que o empresário nacional tenha, por exemplo, a possibilidade de crédito nacional. Crédito. Quando o empresário não tem crédito, como é que ele desenvolve a sua empresa? Como é que aumenta o seu capital e como é que emprega mais pessoas? Não consegue. Amilcar, muito simples, e vou-lhe passar a palavra. Olha que aqui no Chamutebe, eu acompanho todos os noticiários da TV Zimbo, como sabem Bengala, foi Chamutebe em Bengala, onde os agricultores que estão a produzir feijão, e essa matéria foi passada aqui na Zimbo, estão a preferir receber crédito do pessoal do Congo. Nós não podemos permitir isso, é uma questão de soberania nacional. Peço desculpas. Então, os irmãos do Congo é que vão financiar os nossos empresários, aqui os agricultores, para eles produzirem e venderem diretamente feijão para o Congo. De repente, o feijão vai ficar 5.000 kwanzas aqui. E não é bonito. A semana passada, ainda paramos na Kibala, meia-noite, 1h, e Amilcar, o quilo de feijão... Atenção, é bom dizer que estão a comprar o feijão em Angola em kwanzas. Estão a comprar em kwanza, Mas é este é o problema. O quilo de feijão na Kibala estava a 1.500. Como é que nós vamos... Quer dizer, estamos a falar dos nossos empresários. Tudo é produzido aqui, são os nossos agricultores, não é? Agora, estes nossos agricultores, pequenos agricultores, se forem ao banco, não recebem crédito. Como é que se permite uma coisa destas? Permita-me. É uma pergunta que eu estou a colocar. Espero que não estava à espera que o Amilcar me passasse a palavra, mas porque há uma questão que importa colocar, e mesmo interrompendo um pouco o raciocínio do Dr. Albino Paquice, que é o seguinte. Nós começamos a falar do desemprego e o Dr. Albino Paquice levou o assunto para a questão das empresas e dos empresários. Isso é verdade. Esta narrativa coloca-nos perante uma realidade que nós não podemos escapar, que é a comunicação.
Nós ainda há pouco falamos do Orçamento Geral do Estado. O que aqui se diz que é Pois, ele falou... queda sim. Bom, mas deste emprego é por falta de empoderamento do empresariado. Pois, mas nós ainda há pouco falamos da proposta do Orçamento Geral do Estado, em que, inclusive, se nós prestamos atenção à fala ao Ministro de Estado, de Lima Massano, vamos perceber que ele faz referência a medidas de empoderamento do empresariado nacional. Eu acompanhei. Inclusive, fala da capitalização de instrumentos como o FACRA e o BDA. Ou seja, inclusive faz referência a uma medida que é de extrema importância, por isso é que eu falei de questões muito realistas, que é a dos empresários, dos investidores, principalmente no setor do agro, na agricultura, poderem recuperar o investimento feito em sede de imposto industrial, quando, por exemplo, tenham aplicado verbas na criação de acessos às zonas de produção, na instalação de estações de tratamento de água e instalação de energia elétrica. Nós temos muitos casos aqui de empresários, principalmente desse setor do agro, que investiram muito dinheiro para poder produzir e nem sequer notícia de que este dinheiro seria recuperado. Isso tem impacto no valor da produção, claro, no custo de produção. E hoje o Dr. José Lima Massano vem a público dizer que o governo está atento a essa situação e tomou uma decisão em relação a isso, que é muito importante. Que esses empresários possam recuperar em sede do imposto industrial este valor investido. E é muito dinheiro. E nós assistimos, muitas vezes, de forma até um pouco distraída, fazendas serem criadas em zonas, muitas vezes, inóspitas, só porque têm lá condições de produção, mas os empresários assumem esse risco sozinhos. Hoje, essa equipe econômica assume que há este déficit e está atenta e toma essa decisão de poder ressarcir o empresário, o investidor, nesse sentido. Essas medidas que nós falamos agora há pouco, principalmente aquela que tem a ver com a capitalização do FACRA e o BDA, vão ter, se forem aprovados, como devem ser os projetos de empresários nacionais, nomeadamente, vamos ter talvez uma reviravolta em relação à oferta de empregos, de recuperação de postos de trabalho. Espero, por isso é que eu disse no início da minha fala, espero que os astros se alinhem para que essa proposta do Orçamento Geral do Estado seja executada, ou seja, primeiro aprovada, e depois seja executada como deve ser, e vamos ter, sim, muitos frutos no próximo ano. Espero bem que sim. Comentário da vossa parte em relação ao tema que estamos a analisar, 141 mil novos postos de trabalho entre janeiro e setembro deste ano, mas o secretário de Estado, Pedro Filipe, sublinha que a taxa de desemprego é muito alta por entre a população ativa, são 29,6%, Sim. que é muito alto. Também há um crescimento, nós estamos a crescer, penso, 3,5% por ano. Há um crescimento muito grande da população angolana e ainda bem. Um crescimento, digamos, muito populacional. Abaixo, sim, muito o crescimento populacional. Exatamente, o crescimento populacional é muito alto. Mas aqui temos que fazer a comparação rápida, ou seja, quando o crescimento populacional é muito alto, o emprego também tem que crescer, não pode crescer, senão vamos ficar sempre no desemprego. Mas há aqui o doutor Comem faz aqui uma referência, que é os vários créditos e as linhas que se abrem, os projetos do governo. Eu muito sinceramente entendo, e aliás, Amílcar, eu acredito no empresário nacional. Nós temos em Angola jovens com muita vontade de trabalhar e de fazer e de empreender. Temos muitos empresários que realmente querem empreender. Um dos maiores problemas que nós temos tido é depois as linhas para as pessoas terem acesso a esse crédito ser muito difícil para potenciar as suas empresas. Então, eu tenho entendido que uma coisa é o discurso feito pelo ministro na televisão ou então noutros palcos, mas outra coisa é... de facto, este déficit. Há esse déficit muito grande, comunidade. Temos que reconhecer isso. E há esse déficit, ou seja... Muitas pessoas conseguem créditos e abrem fazendas, mas depois não são agricultores, porque aqueles que são realmente agricultores não conseguem esse crédito. Aliás, há pouco tempo, até me passou a peça do senhor no Namibe. Das Salinas. Exatamente, das Salinas. Quer dizer, então, o exemplo está ali.
São exemplos muito práticos. Sim, exatamente. Em que se uma pessoa daquelas vai ao banco pedir 90 milhões ou então 200 milhões de kwanzas, não tem. Mas ele já gastou 90. Está a ver como é que a gente tem que trabalhar com a prática? Que os bancos fazem para conceder crédito. Agora aqui está uma grande questão, que é por que o banco regulador não pede aos bancos comerciais que atendam esses empresários? Nós conhecemos pessoas que estão a receber crédito de 200 milhões e não fazem nada com aquele dinheiro. Por que razão é que isso é assim? Então, se realmente o Executivo deseja que nós tenhamos mais empregos, tem que potenciar os empresários nacionais. Eu acredito plenamente nestas decisões, nestas medidas que foram a ser tomadas. Eu também acredito. Estou extremamente otimista. Eu também acredito nisto. Meus caros.